Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Sabemos que por vezes eram muitos os que seguiam Jesus e faziam-no com tanto entusiasmo, com tanto amor, com tanta dedicação, que lhes custava afastarem-se do Mestre e por isso ficavam com ele dias inteiros. E isso causava uma situação um pouco constrangedora, porque precisavam de se alimentar, eles não traziam consigo alimentos suficientes para todo esse tempo que passavam com Jesus. E os apóstolos, obviamente, também não tinham capacidade de os alimentar. E daí que várias vezes Nosso Senhor teve que multiplicar os pães e peixes existentes para dar alimento a uma grande multidão. E é disso que nos fala São Marcos no capítulo 9 do seu Evangelho, já uma passagem, uma segunda multiplicação dos pães e dos peixes, porque ele próprio o tinha falado já antes de outro milagre semelhante. Diz-nos com efeito este evangelista que naqueles dias, havendo novamente grande multidão, e não tendo o que comer, chamados os discípulos, disse-lhes: tenho compaixão deste povo, porque há já 3 dias que não se afastam de mim e não têm que comer. Se os despedir em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, e alguns deles vieram de longe. Os discípulos responderam-lhe: como poderá alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: quantos pães tendes? Responderam: 7. Então ordenou ao povo que se recostasse sobre a terra. Depois, tomando os 7 pães, deu graças, partiu-os e deu a seus discípulos, para que os distribuíssem. E eles os distribuíram pelo povo. Tinham também uns poucos de peixinhos. Ele os abençoou e mandou que fossem distribuídos. Comeram, ficaram saciados, e dos pedaços que sobejaram, levantaram 7 cestos. Ora, os que comeram eram cerca de 4.000. Em seguida, Jesus despediu-os. É, de facto, um milagre impressionante e que, de certo modo, se repete todos os dias na Eucaristia, em que Nosso Senhor nos alimenta também de uma forma prodigiosa, mais ainda porque, no caso da comunhão, é um pão que já não é pão, mas que é o seu corpo, o sangue, alma e divindade. E este milagre nos recorda também que o homem precisa de se alimentar, mas nem só de pão vive o homem, como disse Jesus também, de resposta à tentação do demónio. E, de facto, hoje em dia encontramos muitos ventres fartos e almas famintas, pessoas que, como dizia São Paulo, chorando, o seu Deus é o ventre, estão muito preocupadas com aquilo que comem, e comem se calhar coisas em grande quantidade e de muito requinte, mas não saciam a sede que a sua alma tem da verdade e do amor de Deus. É curioso também que este milagre não é pedido, nem exigido, nem reivindicado pela multidão. Aquelas pessoas podiam dizer: Senhor, estamos-te a seguir a ti, portanto, o mínimo que podes fazer é alimentar-nos. Estamos aqui é por tua causa, por tua culpa, portanto, providencia para que nos possamos alimentar. Não, eles nem sequer pedem, nem sequer lhes ocorre pedir a Jesus que os socorra naquela sua necessidade. É o Senhor que toma a iniciativa, é o Senhor que repara que já estão cansados, que já estão esfomeados, que de facto aquele lugar não tinha onde se pudessem alimentar e alguns vinham de longe e, portanto, também já não tinham de regressar a casa se partissem em jejum.
Também isto nos quer dizer, não devemos ficar à espera que nos peçam aquilo de que precisam, temos que nos adiantar, temos que nos antecipar, temos que estar atentos àqueles que estão à nossa volta para os socorrer, evitando-lhes a humilhação, por assim dizer, de pedir. Isto que talvez não seja muito prático, ou talvez seja difícil de viver no dia a dia, tem consequências muito práticas que podemos viver diariamente. Por exemplo, quando estamos à mesa e queremos pão, mas também podemos servir o pão às pessoas que estão à nossa volta. Vamos encher o nosso copo de água antes de o fazer. Podemos ver se as pessoas que estão à nossa esquerda e à nossa direita têm os copos cheios e, se os não tiverem, podemos lhes fazer esse pequeno serviço. É interessante também termos em conta que estes milagres são sempre da multiplicação dos pães e dos peixes, nunca são os milagres da criação dos pães e dos peixes. Nosso Senhor gostava de contas, nem sempre as fazia, porque até numa ocasião perguntou disse que Pedro podia perdoar até 70 vezes 7, nesse caso apresentou os dois fatores da multiplicação, mas não fez a conta, deixou a conta para nós. Mas, neste caso, Nosso Senhor, sim, fez a multiplicação. E a multiplicação é sempre a partir de alguma coisa que já existe. Se nós multiplicamos 1 por 100, temos 100. Se multiplicamos 20 por 100, temos 2000. Mas se temos 0 e multiplicamos também por 100, temos 0. Ou seja, se da nossa parte nada entregamos a Jesus, se não somos generosos com Ele, se não lhe damos o pouco, que pode parecer até insignificante, mas esse pouco, mesmo que não seja quase nada, multiplicado, é suscetível de alimentar uma grande multidão. Por isso, não devemos pensar só em nós, ou pensar só nas nossas necessidades. Se calhar quem tinha aqueles 7 pães pensava, bom, mas os outros não trouxeram, o problema deles, eu cá precavia-me e tenho o que preciso, se eles não têm, eles que fossem mais cautelosos, fossem mais prudentes. Não, eles, mesmo tendo eles e tendo sido de facto precavidos, o que é certamente uma medida prudente, foram generosos e souberam disponibilizar tudo o que tinham para alimentar uma tão grande multidão. Quando parecia que aqueles 7 pães não eram nada, se eram 4.000 homens, dava, por assim dizer, um pão para cada 500 pessoas. Não sei se é possível desfazer um pão em 500 migalhas, mesmo que sejam 500 migalhas, são migalhas tão pequeninas que não alimentam coisíssima nenhuma. Mas, pronto, eles não pensaram assim, pensaram, se Nosso Senhor se quer servir do nosso pão, se é do nosso peixe que o Senhor quer retirar aquilo que vai alimentar esta multidão, pois aqui está e fica à inteira disposição de Jesus. Numa ocasião, foi um pedinte à casa dos pais da Lúcia, a vidente de Fátima, e quem abriu a porta foi o pai, que na companhia da Lúcia, ele pediu se tinha alguma coisa para comer, foi à despensa, encontrou um presunto muito bom e foi ter com a mãe e disse, ouve lá, achas que podemos dar isto a este pobrezinho? E a mãe teve uma resposta muito sábia, nunca nos fez falta nada daquilo que nós demos. E o pai disse, sim, então pronto, então vou dar. Claro, o pobrezinho ficou contentíssimo, não é? Por aquele presente, pedia, mas não esperava tanto. Mas os pais da Lúcia foram mais generosos que aquilo que ele podia supor. De facto, nunca nos faz falta aquilo de que nós damos, porque aquilo que demos não são coisas que perdemos. Essas estão ganhas, aquelas com que ficamos podem ser que estejam perdidas. Neste milagre há também uma circunstância um pouco curiosa, e desculpem-me o atrevimento, mas aqui faltou um bom serviço de catering. Porque o milagre bem feito, Nosso Senhor tinha feito aparecer diante de cada pessoa um tabuleirozinho com o seu peixe e o seu pão.
E isso Nosso Senhor podia fazer imediatamente e era muito mais fácil, porque alimentar 4.000 pessoas é uma complicação. Coitados dos apóstolos que andavam de um lado para o outro com os cestos dos pães e os cestos dos peixes, e estes já têm pão, mas ainda não têm peixe, e os outros já têm peixe, mas ainda não têm pão, e vem um cesto para um lado e vem outro cesto do outro, e aqueles já repetiram e os outros ainda não receberam. É uma confusão. Porquê é que Nosso Senhor não fez bem o milagre? Porquê é que Nosso Senhor não fez aparecer à frente de cada um tabuleirozinho, assim tipo avião, não é? Pois cada um com o seu pãozinho, o seu peixinho, e já está, pronto, ficava o assunto resolvido. De facto, Nosso Senhor podia ter feito as coisas assim, mas se tivesse feito assim, o que é que acontecia? Nós éramos meros espectadores. E Jesus não quer que nós sejamos meros espectadores. Jesus quer se servir de nós para que os seus milagres sejam nossos também. Por isso, Nosso Senhor não dispensa que nós ponhamos todos os meios que estão ao nosso alcance, e mesmo quando nós não conseguirmos multiplicar os pães e os peixes, se pela nossa parte não faltar generosidade, Nosso Senhor também não faltará com a sua generosidade. E o milagre, mais uma vez, acontecerá como em Caná da Galileia, por intercessão de Maria, nossa Mãe. Dou-te graças, meu Deus, por uns propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai do Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.